Estamos aqui novamente com o Emerson Wesley Dias, trazendo o quadro Momento, o Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E qual hoje o assunto que nós vamos discutir aqui dentro do quadro? Renato, hoje eu vou falar sobre dar atenção ao que nos falam. Certo. Olha aí. Dar atenção ao que nos falam. Exatamente. Olha, eu estava lendo um livro recentemente e o autor dizia o seguinte: a gente tem 3 tipos de atenção, tá? Atenção passiva, atenção espontânea e atenção voluntária. Certo. Olha só, o que é a atenção passiva? Ela é súbita, ela é involuntária, por isso que ela é passiva. Por exemplo, eu estou conversando com você aqui, imagina que explode alguma coisa aqui do lado. Soa um barulho muito grande, a gente vai com certeza desviar a atenção e vai querer saber o que está acontecendo. Certo. Então, atenção passiva. Né? A outra atenção é espontânea, é aquela que eu tenho uma prévia disposição. Por exemplo, eu sei que você torce para o São Paulo. Então, se eu estou conversando com você aqui, alguém fala alguma coisa do São Paulo, você já vai dar aquela levantada de orelha, né? Opa, para querer saber o que estão falando aí do São aí. Paulo. E nas empresas é muito comum, né? Você fala de um cliente, alguma coisa. Opa, o que estão falando aí do fulano, né? O que é isso aí? Esse cara é meu cliente, etc e tal. Tem uma atenção espontânea, você tem uma predisposição favorável. Agora, a mais difícil é a atenção voluntária. Por quê? Porque o próprio nome diz, né? Voluntária, eu preciso ter vontade para fazê-la, né? Então exige esforço e concentração. Ele não é ditado pelas minhas preferências, mas sim pelo meu dever. Por exemplo, se a tua esposa chega para conversar com você e ela fala: Renato, precisamos conversar. Você precisa... Pegou, né? Você fala: Renato Albuquerque, precisamos conversar. Então, falou aí sobrenome. Piorou. Aí piorou. Falou sobrenome, lá vem. Mas aí, o que você precisa então nesse momento? De uma atenção voluntária, né? Que talvez você nem queria naquele momento conversar, mas você precisa se voluntariar, né? Para ouvir. Certo. Então quer dizer o seguinte, que como a gente tem 3 tipos de atenção, é muito mais fácil a gente se distrair do que dar atenção às coisas que nos falam, né? Até porque também a gente é bombardeado de informações o tempo todo e aí fica difícil você selecionar o que vale a pena do que não vale a pena. Mas, por exemplo, numa relação, né, afetiva de um casal, na relação de um empregado e um empregador, um funcionário, um chefe, né, um gerente e um funcionário, para dar um feedback, né, chamar atenção ou passar uma instrução, uma meta, nessas situações a gente precisa sempre colocar atenção voluntária. Por quê? Porque eu ouvi a mensagem completa, o que a pessoa está querendo dizer, o que ela está passando, o que ela está nos informando, né? E aí é meio que tentar sair daquele ambiente que te rodeia e colocar só a pessoa no centro da atenção, para que você consiga de fato ouvi-la. E é muito difícil hoje, eu vejo nas empresas, porque as pessoas estão conversando umas com as outras e estão mexendo no celular. Né? Ou estão desviando o olhar, assim, se você não está de fato tendo uma atenção voluntária, pode ter certeza que você não está captando a informação. Sem dúvida. Você está numa situação passiva ou espontânea, mas você não está captando a informação que estão te contando naquele inclusive, momento. Ela não está captando a atenção do que ela está fazendo, né? No trabalho, porque é o que a gente mais vê hoje, infelizmente, em alguns momentos, aí as pessoas ligadíssimas no celular. E aí surge aquela frase, né? Você está conversando com a pessoa, aí você repete o que a pessoa diz sem saber, e a pessoa fala: nossa, mas eu já tinha acabado de falar sobre isso, né? E aí fica aquele clima ruim e de mal-estar de que você de fato não estava tendo a atenção que precisava ter, né? E aí, obviamente, que isso deteriora as relações. Sem dúvida nenhuma. E aí, Renato, a gente sempre tem uma frase, mas eu separei aqui um trechozinho bem pequeno de um texto, né, de onde eu tirei essa condição aqui de 3 tipos de atenção, que eu acho que vale a pena a gente escutar. Que é um texto da Adélia Guzmán, uma filósofa espanhola, que ela diz o seguinte: aquele que só escuta a si mesmo, o que só aprecia suas próprias ideias e se sente atraído pelo som de sua própria voz, o que não dá importância à existência de outras pessoas e as usa apenas como tela para refletir suas palavras, jamais poderá conversar, sem iniciar uma relação humana saudável. Escutar é uma arte. Escutar é compreender e compreendermos-nos. Saber escutar é a melhor maneira de saber falar. E eu diria mais, inclusive, eu acho que hoje cada vez mais é valorizado o ouvir, porque hoje parece que todo mundo só quer falar,
mas ninguém quer ouvir, pelo jeito, e aí tá gerando aí uma carência de ouvintes, né? Exatamente. Tem muitos falantes. Todo mundo quer dar o seu recado. Todo mundo quer dar o seu recado. Mas tá certo então, Emerson Wesley Dias, deixando seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável. Tá certo então, te aguardo aqui na próxima edição do Momento O Inédito Viável. Até lá.